Graça e paz, meu amado, minha amada que está aí vendo esse vídeo. Mais uma vez estamos aqui para falar continuar, né, falando da apostila, tá? Sobre os anjos que nós estamos repassando para vocês. Essa apostila pode não chegar às suas mãos, pelo menos o vídeo, né, ele vai chegar a você, né? Nós temos falado sobre as ideias erradas, né, sobre os anjos. E quando eu falo anjos, né, eu falo de anjos bons, anjos, os santos anjos, porque lá no princípio nós já explicamos que Deus fez todos os anjos, mas houve uma rebelião, tá? Liderada por Lúcifer, em que um terço dos anjos, né, se rebelaram, né, sob o comando de Lúcifer, que era um querubim ali ungido, um querubim de luz, era Lúcifer, quer dizer, o portador da luz, e ele liderou essa rebelião contra Deus, porque ele queria subir acima do trono de Deus. Ele queria, tá? Ele se achava melhor do que Deus. E houve essa rebelião, tá? No mundo espiritual, e Deus então ordenou ao arcanjo Miguel, você pode ver isso lá em Apocalipse 12, se não me engano, ao arcanjo Miguel, para que o arcanjo Miguel, com o seu exército, expulsasse Lúcifer e os seus comandados, Lúcifer e o exército do mal que estava sob o comando dele. E Lúcifer foi expulso dos céus com um terço dos anjos, tá? E Lúcifer se transformou em Satanás, tá? Inimigo, quer dizer inimigo, diabo, quer dizer acusador, e aqueles anjos que estavam debaixo do comando de Lúcifer, tá? Os rebeldes, se transformaram em demônios. E foram aprisionados em trevas. Mas essas trevas são trevas espirituais, tá? Mas eles têm uma certa liberdade, até onde Deus permite, para agir. É por isso que a gente vê os demônios agindo em cima do ser humano, sobre o ser humano, tá? Porque ele odeia o ser humano. Por mais que o ser humano pense que está servindo aos demônios, servindo a Lúcifer, ou melhor, não é mais Lúcifer, servindo a Satanás, ao diabo, ao inimigo, por mais que ele pense que está servindo, Satanás o odeia. Não pense que Satanás tem amizade por qualquer ser humano. Até aqueles que o servem, ele também odeia. Ele só aguarda um momento que esse ser humano tiver, para ele então mostrar suas garras. Após a morte do ser humano é que este ser humano vai ver que realmente ele não era amado por Satanás, porque Satanás não ama ninguém. E uma das armas de Satanás e os seus demônios, Satanás é um grande administrador, Satanás é muito astuto,
Por isso que a Bíblia diz para nós nos guarnecermos com toda a armadura de Deus para estarmos firmes, né, contra as astutas ciladas do inimigo, astutas ciladas do diabo. Então é preciso nós sabermos que ele é muito astuto. É muito astuto, tem uma astúcia tremenda, tá? E é muito mais antigo do que o homem. Foi feito lá por Deus, tá? Lúcifer foi feito por Deus e também os anjos que caíram lá muito antes do homem ser feito, muito antes do homem ser criado. Eles foram criados, tá? E uma das armas que ele usa é o engano. O ser humano é muito fácil de ser enganado, porque ele se guia, ele se orienta por aquilo que ele vê, por aquilo que ele consegue enxergar. O ser humano é limitado, ele tem os sentidos, os 5 sentidos dele, né? A audição, o paladar, o olfato, a visão, o tato, e ele é muito fácil de ser enganado e o inimigo usa essa limitação do ser humano para enganar o ser humano. E nós temos falado desses enganos, tá? Já falamos aqui de alguns enganos, tá bom? Os conceitos errados, tá? Em relação aos anjos de uma forma geral. Alguns pensam que os anjos são seres humanos que morreram, não são, já falamos sobre isso num vídeo passado aí. Outros pensam que os demônios são seres humanos maus que morreram. Outros pensam que Satanás, tá, é como aquela estátua, né, aquela caricata, né, que fazem dele, aquela estátua de chifre vermelho, feio, tá? A pessoa olha assim, aí a pessoa associa o feio ao mal, tá? Mas ele se apresenta, quando ele quer pegar alguém, ele se apresenta bonito. Não apresenta feio, não. E a pessoa não tem medo do que é bonito. O grande problema do ser humano é que o ser humano se guia muito pela visão. O que é bonito, o ser humano acha que é bom. E nem sempre é assim. O mal se apresenta, o pecado, o mal se apresenta bonito, luminoso, tá? E a pessoa é enganada, tá? E a pessoa cai no pecado e é atacada, né, pelo mal. Então, outros pensam que Satanás é como aquela estátua, né, já falamos. Outros, né, outras pessoas também, tudo são enganos que o ser humano é vítima, são enganados, né, pelo inimigo. Outros pensam que Jesus Cristo foi um anjo especial. Ah, não, porque Jesus Cristo foi um anjo especial que veio à Terra. Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, está vivo, sentado à destra do Pai. Então, esses enganos servem para que Satanás ele vá enganando muito mais os seres humanos, para que ele vá usando, né, desses artifícios o ser humano, e ele enganando o ser humano cada vez mais está nas garras dele, né, no engano. Ele é um enganador, é um mentiroso, é o pai da mentira. E só tem um jeito para você não ser enganado. Só tem um jeito. É você conhecer a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Tá? Ouvir os pregadores que pregam realmente a palavra de Deus. Tá? Não ouvir aqueles que enrolam, que querem pregar para o teu ego, para a tua vaidade, mas ouvir realmente aqueles que pregam a palavra de Deus.
e você ler, consultar na Bíblia, ver se o que estão falando com você é verdade, até o que eu estou falando, olha na Bíblia, vai ver a Bíblia, vai consultar a Bíblia, vai ver se o que eu estou falando contigo é verdade, vai ver se o que estão pregando para você é verdade, vai lá e consulta na Bíblia, olha, vai lá, consulta os textos bíblicos. Você é fácil, se você não tem uma Bíblia, é fácil, vai num comércio aí, numa livraria, tem Bíblia à vontade para vender lá, tá bom? E um dos enganos também, tá? Continuando aqui com os enganos que o inimigo faz, é fazer com que as pessoas pensem, tá? Que os anjos são aqueles menininhos de asa, né? Que voando, né? Tocando aquela trombeta e de asinha, voando para cá e jogando flechinha, tá? As pessoas pensam que anjos são aqueles ali. Eu já vi pessoas comprarem assim, estatuetazinhas de o meu anjinho, meu anjo e tal, aquele garotinho, né? Aquele nenenzinho, né? de asa, tá? Anjo não é aquilo não. Aquilo ali é uma invenção aí artística, né? Você vê aí nos murais, tá? Que as pessoas desenham lá, os anjinhos lá, voando e tal, um anjinho com a flecha, talvez baseado lá no deus romano, da mitologia romana, chamado Deus do amor, né? O Cupido, Deus do amor, Eros. Então, as pessoas olham aquilo ali e pensam que anjo é aquele anjinho ali, voando para lá e para cá. Não, anjo é um ser espiritual, poderoso, que os anjos bons, naturalmente, os anjos fiéis, que cumprem a ordem de Deus, tá? Anjo não é aquele anjinho de asinha, aquele menininho ali voando para lá e para cá, aquela coisinha bonitinha, não. Não é aquilo não. Aquilo ali é um engano. Aquilo ali é um engano e as pessoas caem naquele engano ali, compram até estatuetazinhas, botam lá na coisa, eu já vi isso aí em alguns lugares, tá? Então, cuidado, que se você pensa assim, você está sendo enganado, tá? E uma outra coisa também, relativo a anjo também, é as pessoas pensarem, né, que o nenenzinho, né, o ser humano que nasceu, né, o filhinho que nasceu, o nenenzinho que nasceu e morreu, né, houve alguma enfermidade, alguma coisa e ele morreu quando novinho, recém-nascido. Virou anjinho. Não virou anjinho, não. O nenenzinho, ele é um ser humano, tá entendendo? Ele vai para os mesmos lugares onde os seres humanos vão quando morrem, tá? Para os mesmos lugares, mesmo lugar. Então, não qualquer gente pode falar sobre isso, mas o ser humano recém-nascido, o nenenzinho, o filhinho que morreu, né? Nasceu morto, morreu, ele não vira anjo, não. Virou anjinho, se transformou num anjinho. É mentira. É mentira. Consulte a palavra de Deus que você vai ver. Tá bom? Qualquer dia a gente pode falar sobre isso aí. Tá bom? Então a minha intenção em fazer essa apostila foi justamente desmistificar, né, algumas crendices que as pessoas têm, tá, a respeito dos anjos, tá? E que as pessoas saibam que existem anjos, os santos anjos, que são os anjos fiéis a Deus, que continuam fiéis a Deus, que continuam ao lado de Deus, cumprindo as ordens de Deus,
mas que existem também os anjos maus, que são os demônios, tá bom? Que agem também e só podem ir até onde Deus permite que eles vão, porque Deus está no comando de tudo, tá? Seja anjo bom, fiel, ou seja anjo caído, demônio. Deus está no comando de tudo, tá? É Deus que controla tudo, é Deus que comanda tudo. Nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Até as ações dos demônios, tá bom? Até as ações de Satanás estão debaixo do controle de Deus. Vocês podem ver lá o caso de Jó, né? A Bíblia conta, depois você lê lá o livro de Jó, que você vai ver, né? O inimigo, né? Satanás, ele causou lá uma enfermidade em Jó, ele matou os filhos de Jó, mas tudo debaixo da permissão de Deus. Deus estava permitindo, tá bom? Então, que Deus te abençoe rica e poderosamente, tá? E voltaremos a falar nesse assunto, tá? O próximo assunto que a gente vai falar no próximo vídeo vai ser: não devemos prestar culto aos anjos. Nós falaremos disso. Não devemos prestar culto aos anjos, nem anjos caídos, demônios, nem anjos fiéis a Deus, os santos anjos. Não. Culto, objeto de culto é só mesmo Deus, tá? O único culto que devemos prestar é o culto a Deus e mais ninguém, tá bom? Então nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém?